Vamos ver se já começa a informar aqui que está gravando para mim. Começou a gravação. Bom dia, gente. Prazer ver vocês depois de uma semana de feriado. Semana passada nós tivemos um feriado grande também. Eu não estive presente na aula por força da minha presença num congresso sobre cidades sustentáveis. Algo que foi informado previamente à direção da faculdade e a minha ida ao congresso foi autorizada. De qualquer forma, não houve prejuízo, porque vocês aproveitaram a aula da semana passada para finalizar os trabalhos avaliativos. E eu não fiz a conta ainda, eu não verifiquei, eu não sei se faltou alguém entregar o trabalho. Na minha caixa de mensagens, ela estava bem cheia, estava com bastante coisa lá dentro. Eu dei uma olhada por cima, acho que tem pelo menos 50 pessoas lá nos trabalhos entregues, mas eu não verifiquei certinho. Pode acontecer, claro, que alguém tenha feito 2 trabalhos, 3 trabalhos. Não sei se teve algum doido que fez 4 trabalhos, mas se fez eu quero conhecer, eu quero um autógrafo, tá? Já sou fã desde, já considero pacas desde já por causa disso. E eu vou fazer a leitura e entrego as avaliações ao longo do mês de junho. O mês de junho ainda é mês letivo, mas por força da necessidade das leituras e da avaliação, acaba ficando um pouco prejudicado o próprio desenvolver da matéria. Não obstante, eu espero estar aqui com vocês pelo menos esta semana e a próxima com matéria de Direito Administrativo 1 para falar com vocês. Na aula passada, nós estávamos tratando de autarquias e classificação de autarquias. Vocês se lembram de onde nós estávamos, por favor? Eu mostrei para vocês, vou fazer um compartilhamento de tela aqui, um momentinho só. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Consegui? Por favor, fala para mim que eu estou compartilhando a tela corretamente. Assim, professor. Beleza, eu estou aqui mostrando para vocês um roteirinho, uma ementa de autarquias, e eu acho que nós falamos até das autarquias institucionais por objeto, falamos de autarquias como o INSS, que é a previdenciária, falamos de autarquias que prestam assistência social, pode ser o próprio INSS, autarquias culturais, autarquias profissionais ou corporativas, que é o caso das autarquias reguladoras de profissão. Bom, nós temos inúmeros tipos de autarquias segundo objeto, mas pelo regime jurídico, nós temos as autarquias chamadas comuns e as especiais, e eu não sei se nós falamos exatamente disso na aula passada. Eu acho que nós falamos exatamente disso, da distinção entre o controle que existe aqui na autarquia comum, chamado controle político, que não existe na autarquia especial. A autarquia especial ela possui 2 controles, que também tem na autarquia comum. Os controles são o orçamentário e o institucional, o funcional. Se há alguma ilegalidade, a pessoa que atua dentro da autarquia deverá ser responsabilizada pela ilicitude. Se há alguma questão orçamentária, a prestação de contas deve ser realizada segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, e esses 2 controles existem mesmo nas autarquias especiais. Já na autarquia comum, existe um outro controle, que é o controle mais forte que nós temos em termos políticos. A autarquia comum, o seu dirigente máximo pode ser exonerado a qualquer momento pelo presidente da República, pelo governador ou pelo prefeito, dependendo da autarquia ser federal, estadual, municipal. E com isso, o chefe de governo do município, do estado ou da federação pode exercer um controle muito mais firme sobre os rumos da pessoa jurídica autarquia, que é autônoma em relação à pessoa jurídica do governo, ou melhor dizendo, do município, do estado ou do município. Ou seja, a autarquia, ela, por força desse controle político, ela acaba atuando muito próximo dos interesses de governo e não dos interesses de Estado. Já uma autarquia especial, por força de o seu dirigente máximo ter mandato,
que é o caso dos reitores das universidades e os diretores das agências reguladoras, o presidente da República, no caso das universidades e agências reguladoras federais, não tem como exonerar o reitor que foi empossado pelo presidente anterior. O governador não tem como, depois de nomear um reitor para a Unicamp, para a USP ou para a Unesp, substituir esse reitor, a não ser, claro, que o reitor tenha cometido uma ilegalidade e tenha a perda do cargo decorrente dessa ilegalidade por força de processo administrativo ou processo judicial. Mas não há como o chefe de governo modificar, controlar politicamente a autarquia especial porque a autarquia, por lei, confere mandato ao seu dirigente máximo, e esse dirigente tem a tranquilidade de saber que durante o seu mandato ele poderá realizar as finalidades institucionais da autarquia especial sem precisar se preocupar com o controle político do presidente, do governador ou do prefeito. O controle político, ele direciona as atividades e as finalidades da autarquia segundo o interesse de governo. No caso da autarquia especial, o dirigente tem a possibilidade de direcionar as finalidades da autarquia segundo interesses de Estado e não segundo os interesses circunstanciais do governo. Nós falamos na aula passada também sobre a agência executiva, e eu estou em dúvida aqui se nós falamos sobre esta lei aqui, consórcios públicos. Eu acho que sim, mas eu preciso da ajuda de vocês. Vocês têm essas anotações? Eu estou com outro computador hoje, o outro não está presente aqui comigo, e minhas anotações estavam na memória do outro computador. Eu peço desculpas a vocês por esse inconveniente. Marcela Vassalo, você pode me ajudar? Giovana, você pode me ajudar? Marília, você pode me ajudar? Ou vocês vão me deixar aqui falando sozinho, que eu realmente não me lembro até que ponto nós chegamos na autarquia na aula passada? Eu estou no computador do serviço no momento, eu não posso ver minhas anotações. Desculpa também, professor. Vocês também não se lembram? Bom, pelo que eu me lembro, nós falamos dos conselhos regulamentadores de profissão, e eu mostrei para vocês que a OAB não é uma autarquia. Eu vou fazer de conta que nós passamos, tá? Que não, tem vamos ver se tem alguém falando alguma coisa aqui no chat. Não, só tem a Marília dizendo que o trabalho foi difícil. Bom, eu acho que então a gente passa adiante e eu vou falar um pouquinho sobre direito regulatório. Para quem não sabe, ou para quem não se lembra, o direito administrativo, ele apresenta 5 funções. Eu vou descompartilhar minha tela aqui para a gente conversar um pouquinho, vocês olharem para minha cara. Espero que vocês estejam me vendo de novo. O direito regulatório, melhor, o direito administrativo possui 5 funções, certo? E nós no direito administrativo temos que ver 3, que é serviço público, que é poder de polícia e que é regulação. Há outras duas funções, que são fomento público e intervenção do Estado na economia, que são matérias que hoje pertencem autonomamente à disciplina chamada direito econômico, que aqui na PUC está programada para acontecer no 4º ano, ou seja, no ano que vem da graduação de vocês. Bom, em direito regulatório ou função regulatória, tem a ver com o dever do Estado de organizar e fiscalizar e tomar conta dos chamados mercados de serviços públicos ou mercados monopolizados de serviço público. Se vocês forem à Constituição, vamos ver se eu consigo ser rápido aqui e achar a Constituição na internet para nós. Professor, só para avisar, finalmente abri o meu toque. O consórcio público que o senhor deu e o senhor chegou na parte de explicar a entidade transfederativa. Foi aqui que o senhor parou. Então, nós tratamos disso. Muito obrigado. Ok. Então, fizemos uma rememoração rapidinha e eu não pulei nada. Obrigado, Yus. Foi o Yus que falou, né?
Foi você, né, Yuski? Sim, sim, fui eu, sim. Então tá bom, de repente eu confundi Perdão sua a voz demora. aí, você ia ficar bravo comigo. Obrigado. Imagina. Vamos compartilhar de novo aqui. Achar a... Gente, Constituição da República. Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre por meio de licitação, a prestação de serviços públicos. Ou seja, o poder público tem o dever de prestar serviços públicos por si diretamente ou por terceiros, e esses terceiros, quando forem prestar serviços públicos, serão concessionários ou permissionários de serviço público na forma da Lei 8.987/95, que nós vamos ver no semestre que vem. E aí, está dizendo aqui que nós temos uma situação interessante. Serviços públicos prestados por empresas. Bom, vamos... Oh, meu Deus, estou perdido aqui nas telinhas. Eu vou chegar aqui no lugar certo. Vocês acabaram de ver ali na Constituição, no artigo 175, que o poder público pode perfeitamente, em vez de prestar serviços públicos, que é dever dele, ele pode, entre aspas, terceirizar esses serviços para empresas privadas. Letícia, você não é boa de processo, mas eu sei que você está aí, então você me conta, o que uma empresa quer fazer assim, no final do mês, o que interessa para uma empresa? Ih, a Letícia foi embora. Ela foi para o trabalho, ela falou que ela ia para o trabalho mesmo. A Marcela escreveu, eu não lembro, professor. Mas, Marcela, então, será que você está aí? Vamos ver se você pode escrever para mim no chat. Qual é a única coisa que interessa para uma empresa? Meu Deus, vocês todos fugiram e me deixaram aqui falando sozinho? Lucro? Ô, Zé Vitor, obrigado. Sim, a única coisa que interessa para uma empresa, vocês já aprenderam isso em direito comercial, é o lucro. Se por acaso uma empresa que ganha, sei lá, se a Microsoft ou o Facebook ganha bilhões de dólares por ano, descobrirem que vender pipoca no sinal vai dar mais dinheiro do que eles estão fazendo, eles largam tudo e vão vender pipoca no sinal. O único interesse de uma empresa é, ao final, ter tido lucro. Só que o Estado, ele tem uma função, que é prestar serviços públicos, e prestar serviço público, olha que coisa doida, não dá dinheiro. O Estado gasta com a prestação de serviços, o Estado não ganha, o Estado não recebe nada com a prestação de serviços públicos. Se você, em regra, o serviço público deve ser realizado de maneira que a pessoa receba o serviço gratuitamente. Na verdade, há uma quantidade enorme de tributos que são cobrados das pessoas físicas e jurídicas para que haja orçamento suficiente para que os serviços sejam prestados. Mas se você for ao posto de saúde, eu vou dar um exemplo bem engraçado para vocês. Se vocês acompanham as redes sociais, semana passada, o candidato à presidência pelo Novo, o Amoedo, ele foi vacinado contra a Covid-19. A minha pergunta é, o cara é ex-presidente de um banco enorme aqui no Brasil, ele é milionário, e Zé Vitor, quanto ele pagou pela vacina? Você faz ideia? Não, professor, não acompanhei. Pois é, ele não pagou nada, simplesmente porque ele, como cidadão, independentemente do dinheiro que ele tem, e olha que ele tem muito dinheiro, ele, se for ao posto de saúde tomar vacina, a vacina está paga pelo governo. O serviço público, ele é prestado visando a sua universalização, ele é obrigatório, ele deve ser prestado na maior medida possível e sempre com a qualidade mais adequada. Bom, essa é a ideia. E o serviço de vacinação é feito pelos postos de saúde dentro do sistema do SUS. A vacina pode ser até produzida por uma empresa estrangeira, e muitas delas são, vem para o Brasil por frete de uma empresa aérea, mas todos esses gastos, esses custos são arcados pelo governo. Porém, existe a possibilidade, pelo artigo 175, de serviços públicos serem passados para a iniciativa privada.
Quando o serviço público é passado para a iniciativa privada, significa, aí é artigo 2º, incisos 1º, 2º e 3º da Lei de Concessões, que a empresa ela vai realizar os serviços por conta e risco dela, empresa. E ela vai para sobreviver e para ter lucro no final do mês, e no final do ano, ela vai cobrar pelo serviço. Então, se você por acaso passa por uma rodovia concedida ou com concessionária, você vai pagar pedágio. Eu sei que existem pedágios em estradas estaduais ou federais que não estão concedidas. Mas se a empresa ela presta um serviço público qualquer, ela tem o direito constitucional do artigo 170 e do artigo 175 de cobrar pelo serviço. E aí uma pergunta que eu faço para vocês: qual é a chance da população ter condições de pagar pelos serviços públicos concedidos? É muito pequena. Os serviços públicos, se por acaso o SUS fosse fechado e nós passássemos a ter uma empresa concessionária de serviço público de saúde, não tem mais posto de saúde, tem empresas privadas que fazem esse serviço. Essas empresas teriam o direito constitucional de cobrar e as pessoas acabariam tendo que se virar para fazer o pagamento, porque não dá para viver sem postos de saúde. O custo é alto e, por enquanto, atualmente, o custo é arcado pelo orçamento público. Mas a partir do momento em que esses serviços são prestados por empresas privadas, bom, a função dessa empresa privada é maximizar o seu lucro, ou seja, vender um serviço com qualidade mínima e preço máximo. Claro que dizem que no mercado, acho que vocês já aprenderam isso desde Adam Smith, que o mercado se regula. Então, se houver várias pessoas prestando serviço, ou estiverem no mesmo nicho de mercado, a competição vai fazer com que o serviço ou o produto seja sempre de boa qualidade, o preço seja sempre baixo, porque a competição fará isso com as empresas que prestam serviço ou que vendem mercadorias similares ou no mesmo âmbito de competição. Bom, essa é a teoria, e talvez ela funcione num mercado em que haja pelo menos 2 competidores. Porém, o serviço público, quando prestado por concessionário, ele é prestado em regime de monopólio. Só tem uma concessionária que presta serviço naquela rodovia, só tem uma concessionária que presta serviço naquela região, só tem uma concessionária que presta serviço de energia elétrica na sua cidade, só tem uma concessionária que presta serviço de fornecimento de água na sua cidade, ou seja, você depende daquela empresa privada para prestar aquele serviço público. Não há concorrência, não há competição. Aquela empresa pode perfeitamente reduzir a qualidade do serviço, reduzir os seus direitos e aumentar o preço, porque afinal de contas não há competição. Como resolver isso? É aí que surge no direito administrativo a função regulatória. Mesmo que a prestadora de serviço seja monopolizadora daquela prestação de serviço, o Estado brasileiro criou autarquias chamadas agências reguladoras, e essas autarquias, elas são autarquias especiais justamente para evitar que o interesse a ser perseguido por elas, a finalidade pública a ser perseguida por elas seja de governo. Como elas têm, os seus dirigentes possuem mandato, as autarquias elas têm a possibilidade de, não sofrendo controle político, atuar em defesa do Estado, mesmo quando isso contradisser com os interesses do governo de plantão. Essa autarquia ela tem a função fundamental de evitar que o concessionário de serviço público haja de modo monopolizador. A agência ela atua de modo que o prestador de serviço público tenha que prestar o serviço com metas de atendimento e com atividades em qualidade mínima, ou seja, são criados por determinação administrativa patamares mínimos de qualidade de prestação de serviço
e abaixo daquilo é impossível, ou melhor, é ilícito que o prestador de serviço atue. Vou dar um exemplo na área de saúde. Existe uma Agência Nacional de Saúde no Brasil, e essa Agência Nacional de Saúde, ela é responsável por avaliar a prestação dos serviços das empresas de plano de saúde. O Brasil, como vocês sabem, possui inúmeras empresas de seguro-saúde e todas elas prestam esse serviço, embora haja concorrência, você pode escolher a prestadora de plano de saúde que você quiser. Os planos de saúde, eles são obrigados a prever uma cobertura mínima, ou seja, por mais cláusulas pequenininhas que existam no contrato que você assina com a seguradora ou com a prestadora de seguro-saúde, a Agência Nacional de Saúde impõe a essas prestadoras de serviço o dever de um patamar mínimo de serviço, ou seja, você sempre terá direito à internação em determinados casos, certas doenças serão, ainda que contagiosas, elas serão incluídas na cobertura do plano de saúde, ainda que a empresa de plano de saúde não queira. Vamos dar um outro exemplo interessante também. Se por acaso você se interessar por realizar, essa aqui acho que está até mais na moda, né? Vamos imaginar que você tem interesse em se vacinar contra a Covid no Brasil, com uma vacina de uma empresa norte-americana, ou sei lá, alemã ou japonesa, de última geração. Bom, o governo brasileiro, ou o sistema de saúde brasileiro, não tem autorização, eles não têm como permitir o ingresso no Brasil de vacinas que não tenham sido homologadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nenhuma medicação no Brasil pode ser utilizada se não tiver sido aprovada por essa agência, que, na verdade, a função dela é simplesmente verificar, ela não tem laboratórios, tá bom? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela não possui nenhum laboratório, são escritórios, é burocrática, mas ela é responsável com seus agentes públicos por analisar a documentação das empresas farmacêuticas que apresentam seus resultados, e ela vai verificar se aquele material, se aqueles documentos conferem segurança na aplicação dos seus medicamentos homologados para homologação e uso aqui no Brasil. Claro que é uma complicação muito grande, em tempo de pandemia, é mais ou menos o seguinte, né? Se por acaso alguma agência sanitária no mundo aprovou, vamos utilizar. É o caso, por exemplo, que aconteceu com a vacina russa. A Sputnik, Sputnik V teve, acho que, aprovação, homologação por 2 ou 3 agências no mundo, mas a agência reguladora brasileira recebeu documentação insuficiente e, por força disso, não autorizou a vinda dessa vacina no Brasil, algo que talvez seja modificado nessas semanas, porque o laboratório estrangeiro acabou trazendo mais informação para nós. Bom, o que importa a gente falar de agência reguladora ou de direito regulatório? Vamos achar aqui quando vocês forem fazer uma redação sobre agências reguladoras, vocês precisam lembrar de 3 termos que são muito importantes. O primeiro é a chamada discricionariedade técnica, o segundo termo é a deslegalização e o terceiro, autonomia decisória. Isto aqui é sobre agência reguladora e não sobre autarquias como um todo. Aqui a gente está falando de direito regulatório, uma das funções administrativas. E direito regulatório tem a ver com o controle dos mercados monopolizados de serviços públicos transferidos à iniciativa privada por meio de concessões. A concessão à permissão, vamos fazer assim, por meio de delegação, a gente usa gênero e está tudo certo. Controle
exercido pelas agências reguladoras. São autarquias especiais, sem controle político, dirigentes com mandato fixo, exercem ou promovem as finalidades públicas visando ao interesse de Estado e não de governo. Exemplos de autarquias: Anatel, telefonia, telecomunicações; ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica; nós temos eu falei já, saúde, oh meu Deus. Nós temos, eu gosto muito desse aqui, é a Agência Nacional de Transportes Aquáticos, mas para não ficar ANTA, puseram um Q minúsculo. Então, serviços, transportes fluviais. Nós temos também a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que regula concessões de rodovias. O que não falta no Brasil é agência reguladora. Toda vez que nós temos um serviço transferido à iniciativa privada, o Estado cria uma agência reguladora para tomar conta daquele mercado. E aí nós temos o que nós falamos agora há pouco: autonomia decisória, discricionariedade técnica e deslegalização. São três expressões fundamentais para serem utilizadas em absolutamente qualquer resposta ou qualquer redação tratando de direito regulatório ou de agências reguladoras. O que significa? E as três estão mais ou menos ligadas. Nós temos no Brasil um marco regulatório. Nós temos leis que definem ou determinam ou que dispõem sobre a concessão do serviço, sobre a criação das agências reguladoras e sobre a forma de atuação. E aí nós temos uma coisa interessantíssima: a agência atua de modo deslegalizado. O que significa isso? Âmbito regulatório é amplo e praticamente tudo o que precisa ser resolvido naquele mercado de serviços públicos é decidido pela agência reguladora. Por que deslegalizado? A agência tem plenos poderes para decidir tudo o que for necessário para a prestação dos serviços acontecer segundo a legislação. Não é preciso novas leis, não é preciso buscar o judiciário, não é preciso administrativamente, é tudo resolvido dentro da agência, que possui amplo poder de decisão. A agência baixa atos infralegais chamados além dos regulamentos,
Temos portarias. Pelos contratos administrativos, as empresas que atuam no setor se submetem às normas das agências. Eu vou dar um exemplo bem bobinho, né? Aqui no Brasil, nós temos campeonatos de futebol, e os campeonatos de futebol, eles são organizados por uma entidade que não tem nada a ver com o Brasil, tá, gente? A Confederação Brasileira de Futebol, ela não é um órgão público, tá? Por incrível que pareça. Tem gente que se assusta quando eu digo isso, mas a Confederação Brasileira de Futebol não tem absolutamente nada a ver com o poder público, é uma entidade privada, absolutamente desvinculada do governo. Mas os times de futebol, para jogarem os campeonatos, se submetem às regras da Confederação Brasileira de Futebol e muitas vezes muitas das decisões, muitas das coisas que se resolvem dentro da Confederação Brasileira de Futebol não vão para o Poder Judiciário, se resolvem por meio dos tribunais de justiça desportiva, que nada mais são que órgãos que parecem ser judiciais, mas que na verdade são órgãos administrativos, vamos dizer assim, no sentido de entidades que resolvem as coisas sem necessidade de ir ao judiciário. Mas aqui, quando a gente fala de agência reguladora, nós estamos falando de órgãos públicos que, de maneira administrativa, dentro do Estado, mas dentro do Estado a administração, dentro do Poder Executivo, resolve absolutamente todos os conflitos, sem precisar criar novas leis e sem precisar buscar auxílio ou atenção do judiciário. Essa deslegalização, vamos para um pouquinho. Essa deslegalização que a gente apresentou, ela confere à agência reguladora a prerrogativa de agir não só de maneira deslegalizada, mas a prerrogativa é total autonomia decisória. Suas decisões até podem ser submetidas ao judiciário quando houver ilegalidade e inconstitucionalidade. Porém, tirando essas duas situações, as decisões são totalmente legais, lícitas e exigíveis. Não há possibilidade jurídica de se buscar o poder executivo do União, o Estado, município e a autarquia não se submete ao controle dos órgãos de governo. Ou seja, a autarquia, ela possui, por força do seu ambiente deslegalizado, em que ela define absolutamente tudo, também uma autonomia decisória, ou seja, ela discricionariamente decide tudo. E uma outra coisa importante aqui, não é só a discricionariedade, como nós conhecemos, mas também a discricionariedade técnica. Não é só mérito jurídico, não é só juízo de valor normativo, mas também juízo técnico sobre qual tecnologia, vou melhorar isso,
Discricionariedade técnica não é só o juízo de valor, né? Não é só conveniência e oportunidade da norma. Eu acho que eu posso sair daqui um pouquinho e voltar a falar com vocês, para vocês me olharem no olho. Quando a gente fala de discricionariedade técnica da agência reguladora, nós estamos falando de alguma coisa um pouquinho mais complicada. No direito administrativo, nós já aprendemos que o administrador público ele possui a discricionariedade, ou seja, a prerrogativa de decidir, segundo o seu próprio critério, o seu próprio juízo de valor, o que é conveniente, o que é oportuno fazer. Quando a lei não determina ao administrador que seja vinculado à lei, quando a lei permite ao administrador que ele decida de que modo realizar a lei, isso é totalmente legal e o judiciário não tem como invadir essa esfera de autonomia do administrador. Mas a autarquia, chamada agência reguladora, ela possui uma discricionariedade técnica num sentido um pouquinho diferente. Vamos lá. Zé Vitor, será que só estamos nós dois aqui hoje? Tem mais alguém aí me ouvindo? Acredito que sim. Eu também estou achando que só estamos nós aqui, mas vamos lá. Zé Vitor, vamos lá. Vamos imaginar que você trabalhe numa agência de telecomunicações. O Matheus falou que está aí também, obrigado. E o Isco também, pô, já dá para jogar um luminó nós quatro aqui. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, nós estamos trabalhando numa agência de telecomunicações, e eu vou dar um exemplo que já aconteceu, tá bom? E nós temos que decidir qual vai ser o padrão da televisão de alta definição no Brasil, ou qual vai ser o padrão da faixa de frequência do telefone celular de segunda geração. Estou falando coisa de 20 anos para cá. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, se vocês lembram disso, mas muita gente, uns anos atrás, antes de Copa do Mundo, comprou televisões muito boas e muito baratas, mas a televisão vinha com uma caixinha, um conversor desse tamanho pesado junto com a televisão. A televisão era barata, mas vinha essa caixinha junto, que era um conversor de sistema. Se eu não estou enganado, era... Bom, vamos melhorar isso. Tempos atrás, havia no mundo 3 sistemas de televisão de alta definição. Vocês peguem o Google, tá bom? Se eu falar bobagem, vocês me corrigem. Havia o sistema no padrão norte-americano, o sistema de alta definição no padrão europeu e o padrão oriental, eu não sei se vou dizer japonês, chinês ou coreano. Mas considerando que hoje no Brasil a maior parte das televisões são coreanas, vocês acham que o padrão de alta definição acabou sendo qual, né? A Anatel, tempos atrás, acabou decidindo, e aí foi uma decisão técnica exclusiva da agência reguladora, que dentre os 3 sistemas de televisão de alta definição, o Brasil deveria adotar o padrão oriental. E hoje no Brasil, as empresas coreanas, principalmente, nadam de braçada no mercado de televisão, porque é muito mais barato para elas continuar produzindo a televisão que elas já produzem e o excedente elas vendem para o Brasil. Elas não precisaram fazer nenhuma adaptação dos seus sistemas para vender no Brasil. O que acontece no caso das empresas norte-americanas e das empresas europeias é que para elas venderem televisões de alta definição no Brasil, elas têm que fazer uma conversão do sistema delas para o sistema oriental que é utilizado aqui no Brasil. Um pouquinho antes, nós tivemos uma discussão aqui no Brasil sobre qual seria a faixa de frequência utilizada pelos telefones. Para quem não sabe, faixa de frequência é um bem muito escasso. Para que você possa fazer transmissão de dados por faixa de frequência, você tem... bom, por que é um bem escasso? Porque nós não temos faixas infinitas de frequência. A mesma coisa, vou dar um exemplo bem bobo para vocês. Nós temos uma capacidade de visão que nós conseguimos enxergar desde do violeta até desde o vermelho até o violeta. Nós conseguimos enxergar 7 cores diferentes, as cores do arco-íris, mas nós não temos capacidade de visão para quaisquer luzes que estejam infravermelho
ou que estejam ultravioleta. Nós não enxergamos, nossos olhos não foram feitos, não têm essa capacidade. Porém, existem inúmeras, assim, mas ainda que existam inúmeras faixas de cores, ou sei lá se é possível dizer cores, mas existe a luminosidade infravermelho e ultravioleta, e existam equipamentos que permitam que isso seja visto. O que eu quero dizer é que para você fazer a transmissão de dados, ou de sons, ou de qualquer informação, você precisa enviar numa determinada faixa de frequência, e essa faixa, ela não aumenta, ela não diminui, ela tem um tamanho, e que se você por acaso usar para televisão, ou se você utilizar para satélite, ou se você utilizar para rádio, AM, FM, se você usa essa faixa de frequência para uma coisa, você acaba não podendo usar ao mesmo tempo para a outra, porque na física clássica não dá para duas coisas estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo, não dá para você usar a mesma faixa de duas maneiras. E aí a Anatel teve que escolher qual faixa de frequência seria utilizada, será 1,8 GHz, será 1,9 GHz, e acabou vencendo o padrão europeu de 1,8 GHz, e com isso as empresas de telefonia europeias acabaram dominando o mercado brasileiro de telefonia de segunda geração. Quando veio o 3G e depois o 4G, isso acabou sendo modificado por força da mudança da tecnologia e acabou não fazendo mais sentido. Mas o que eu estou dizendo? Os técnicos em telecomunicações da Anatel, eles têm a prerrogativa de decidir qual é a tecnologia que vai ser implantada no Brasil numa determinada circunstância de mercado, ou seja, vai ser realizada uma infraestrutura de telecomunicações no Brasil, ou numa cidade inteligente. Essa infraestrutura vai seguir qual padrão? Esta definição cabe à agência reguladora. Nós vamos, sei lá, existe a Agência Nacional de Transportes Ferroviários. Bom, nós no Brasil tivemos um problema muito sério, né? No Brasil nós temos inúmeras ferrovias e cada ferrovia parece que tem uma bitola, distância entre os trilhos diferente, o que significa que você não consegue comprar em escala de lugar nenhum, porque em cada país tem um padrão de bitola, e se você quiser fazer essa construção, quiser fazer essa importação, você acabaria tendo que se adaptar, a empresa teria que se adaptar ao padrão brasileiro, à falta de padrão brasileiro. Essas definições, elas têm a ver com segurança, sem dúvida alguma, mas elas têm a ver também com padronização. Nós vamos ver aqui em licitação pública, a padronização é um princípio do direito público. As estruturas do direito público brasileiras, elas devem ser padronizadas justamente para gerar eficiência e economia. Se você, por acaso, usa sempre o mesmo tipo de equipamento, ou se você tem o mesmo material, todos os treinamentos serão sobre aquele material, sobre aquele equipamento, todos poderão... Vou dar um exemplo bobo do Exército. Se por acaso tiver uma guerra e você for para a guerra, convém que todo o equipamento que você venha utilizar seja um equipamento que todo o contingente esteja acostumado a atuar. Se você for para a guerra, você está acostumado com um padrão de armamento, e você vai para a guerra e lá te dão um outro armamento, até você se acostumar com o novo equipamento, você já perdeu. Então, as decisões estratégicas, padronização para melhorar a logística também. A partir do momento que você tem os mesmos produtos, você pode utilizar o estoque que está aqui para suprir a sua necessidade imediata, sabendo que o próximo estoque vai vir exatamente do jeito que você precisa. E a partir do momento que você tem essa padronização, não só nas Forças Armadas, quer dizer, não faz sentido que as Forças Armadas tenham 3, 4 tipos de calibres nas armas. Eu não sei nem se fala calibre, tá bom? Mas já pensou, você vai para a guerra com um determinado armamento, e aí a logística vai para a logística e a logística te traz bala que não cabe na sua arma. Obrigado, é calibre sim. Então fica meio complicado você ir para a guerra com esse tipo de problema. Você precisa de padronização. E outra, com a padronização, como não só para melhorar a logística, melhora também as formas de
avaliação, de verificação, de controle de todo o material, de todo o equipamento, de todo o sistema. A Receita Federal e a INSS utilizam softwares para a administração dos seus sistemas que são comuns no Brasil inteiro. Não faz sentido que haja um sistema de administração federal num estado e exista outro diferente em outro. Você não consegue fazer o compartilhamento de informações, você não consegue controlar as informações de maneira eficiente se você tiver 2, 3 ou 4 padrões ao mesmo tempo. E quem decide o padrão, qual é o melhor padrão, é justamente a agência reguladora. A agência reguladora talvez não tenha os melhores técnicos, talvez nas universidades públicas ou talvez nas universidades sei lá, de engenharia da FEI, bom, nas universidades tradicionais nós tenhamos professores ou tenhamos equipes técnicas que sejam muito melhores do que os agentes públicos que estão na agência reguladora. Mas quem tem o dever de decidir o padrão é justamente o corpo de agentes políticos, dos agentes públicos que estão integrados nas agências reguladoras. Claro que para ele tomar essa decisão, ele vai chamar, como aconteceu em todas as oportunidades, eles fizeram audiências públicas, eles chamaram todos os interessados apresentaram todas as vantagens da sua padronização, porque o sistema norte-americano seria melhor que o europeu, porque o europeu seria melhor que o oriental, porque o oriental seria melhor que os outros. E após receber todas as informações, a agência tem a prerrogativa de decidir, olha, no Brasil nós vamos utilizar este padrão depois de que e a decisão é esta baseada em tudo aquilo que nós avaliamos até aqui. Esta decisão, por ser discricionária, é uma decisão que não comporta controle judicial. E por ser técnica, ela também, veja, ela não é só jurídica. A base, o fundamento da decisão é assim, se fosse judiciário, se essa discussão fosse para o judiciário, o juiz não teria como julgar sozinho. O juiz teria que chamar um perito na área para que o perito explicasse para o juiz se a decisão tomada é adequada ou não. Nós, na agência reguladora, não temos a questão judiciária. Aliás, todas as decisões na agência reguladora, elas não têm que passar pelo judiciário, a não ser, claro, que haja uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, aí é outro papo. Mas se a decisão foi tomada, ela está tomada dentro de uma discricionariedade jurídica e de uma discricionariedade técnica. E ainda que haja outros padrões técnicos, o padrão técnico adotado foi adotado com base nos fundamentos apresentados. A vacina russa, ela não foi aceita pela Anvisa e houve fundamentos, quer dizer, eu particularmente gostaria muito que a vacina da russa tivesse sido aprovada e isso aumentasse a quantidade de pessoas imunizadas no Brasil. Qual é o meu fundamento? A Argentina se imunizou com a vacina russa, a Rússia se imunizou com a vacina russa e não há até agora nenhum caso de problema, não há nenhum caso, nenhuma evidência de que alguém sofreu algum efeito colateral sério pelo uso dessa vacina. Porém, a decisão discricionária técnica tomada foi soberana da agência reguladora, que com base em outros critérios também extremamente justificados, eu não estou dizendo que eles tomaram uma decisão fora da curva, eu não falei isso, eu só falei que eles tomaram uma decisão segura haja vista que nós não temos todas as informações administrativas, técnicas, e nós não temos aqui conosco, vocês não apresentaram para nós, o laboratório russo, as informações que nós precisamos para avaliar e que todos os outros laboratórios apresentaram, nós não vamos aprovar a tua vacina para uso no Brasil. Ou seja, foi uma decisão discricionária, técnica, e ainda que eu não tenha gostado, eu tenho que me submeter a ela, e nem que eu entrasse na justiça para discutir isso, eu não conseguiria, porque a decisão foi tomada num critério técnico, dentro do juízo de discricionariedade da autarquia, de modo que o juiz não teria condição alguma de discutir. Não há questão aqui envolvendo legalidade nem inconstitucionalidade. Nós podemos falar de relevância, urgência, etc., mas
isso só teria sentido se a vacina russa salvasse o Brasil, o que não é o caso. A vacina ela apenas aumentaria a quantidade de imunizados, mas não há quantidade de vacina suficiente para a imunização de toda a população brasileira no momento em que nós estamos. Ou seja, não é o caso de pedir uma liminar judiciária para resolver o problema, porque efetivamente não é o caso de resolver. Então, não vejo nenhuma possibilidade disso ser discutido judiciariamente. Gente, eu falei, vocês estão todos quietinhos. Vocês têm alguma dúvida até aqui? O silêncio retumbante de vocês significa que vocês todos aprenderam. Estou muito feliz. Então, nós podemos dar continuidade à matéria. E vamos voltar lá para aquele roteiro. Vamos lá. O que temos nas autarquias? As autarquias possuem algumas prerrogativas. Uma delas é a imunidade tributária, o que significa que a Unicamp, que é uma autarquia estadual, ela não paga IPTU para o município de Campinas. A imunidade tributária significa que a autarquia, por ser uma pessoa jurídica de direito público, ela não precisa, ela está imune ao recolhimento de quaisquer tributos. A USP possui uma frota com muitos carros e até alguns caminhões, e eles não pagam IPVA. A Universidade Federal do ABC, ela possui carros também e não pagam IPVA para o governo do estado de São Paulo. Não há cobrança nenhuma de tributos de pessoas jurídicas de direito público, e a autarquia, por ser pessoa jurídica de direito público, está imune, não é a palavra correta, isenta, tá bom? A palavra técnica aqui constitucional é imune, não paga tributo de modo algum. Também, por se tratar de uma pessoa de direito público, nós vamos ver isso mais para frente, quando tratarmos de bens públicos, os seus bens, eles não podem ser levados a penhora, ou seja, não podem ser constritos judiciariamente para pagamento de dívidas, e também os seus bens públicos não podem sofrer uso capião, aqui imprescritibilidade no sentido de prescrição aquisitiva. Vamos imaginar que a Unicamp fez um prédio lá para sua futura faculdade de Direito, mas ela nunca decidiu criar essa faculdade de Direito, mas o prédio está lá. E 20 anos depois, quando a Unicamp lembra, vamos usar esse prédio para alguma coisa aqui, vai lá e tem famílias morando no prédio. E essas famílias já estão morando no prédio há, sei lá, 10, 15 anos. Bom, tá lá, acho que artigo 1338 do Código Civil, gente, eu estou chutando, tá bom? Mas vocês vão lá e vocês vão ver que existe o direito ao usucapião extraordinária se por 15 anos alguém utilizar o bem como se seu fosse sem qualquer intervenção do proprietário, ou seja, se o proprietário praticamente abandona o seu bem por 15 anos e alguém está morando nele por 15 anos e atuando como se fosse dono, né, o famoso animus domini, após 15 anos, o bem é usucapido. Bom, nós temos duas previsões na Constituição e uma no Código Civil que determina que os bens públicos são imprescritíveis, não há possibilidade de usucapião de nenhum bem público. Então, assim, as universidades públicas, elas são autarquias, de modo que seus imóveis não estão sujeitos a usucapião e seus imóveis também não podem, nenhum bem, tá? Não pode ser penhorado. Mesmo que ela tenha dinheiro em orçamento, mesmo que ela tenha dinheiro em caixa no banco, né? Tem dinheiro lá no banco para pagar funcionário, etc. Esses bens são impenhoráveis. Se por acaso houver necessidade de execução de uma dívida de uma autarquia, vai se submeter essa execução ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição. Existe também uma questão da prescrição quinquenal no direito público, no direito administrativo. O direito de ação prescreve em 5 anos, então qualquer questão envolvendo interesses da autarquia, ele deixa de ser exigível, ele deixa de ser passível de ação após 5 anos. Crédito sujeito à execução fiscal
Eu falei aqui em cima da impenhorabilidade, tá? Mas é considerada como fazenda pública. Isso aqui eu acho que não... eu preciso rever o Código de Processo Civil de 2015, tá, gente? Eu não me lembro mais se existe quádruplo para contestar. Tá? Então, vocês tiveram prova de processo, agora vocês me contam qual é a resposta correta, tá bom? E se por acaso, judicialmente, em primeira instância, a autarquia perde a ação, a sentença é contrária aos interesses da autarquia, caso o procurador da autarquia não recorra, aliás, não há problema nenhum, ele não precisa recorrer, segundo o Código de Processo Civil, o tribunal deve fazer o chamado reexame necessário. O tribunal sempre deve reexaminar uma sentença que julga contrariamente os interesses da fazenda e também os interesses da autarquia. Os seus servidores. Bom, vamos lá. As autarquias, em regra, elas se submetem, os seus servidores, à lei o Estatuto do Servidor Público. Então, se a autarquia ela é federal, os seus servidores devem se submeter ao regime jurídico do servidor, Lei 8.112. Se a autarquia é estadual, os seus servidores deveriam se submeter, em regra, ao regime jurídico do servidor público daquele estado e municipal do mesmo modo. Porém, existe no Brasil uma situação esdrúxula, aliás, no Brasil toda exceção vira regra. Os servidores de muitas autarquias, eles são contratados pelo regime da consolidação das leis do trabalho. É o caso, por exemplo, das universidades estaduais aqui no estado de São Paulo, em que os servidores administrativos, eles prestam concurso público de provas para ingressar no cargo, mas o seu cargo, ele é, na verdade, definido, assim como nos municípios, isso acontece muito no Brasil, eles são contratados em regime CLT, ou seja, eles são servidores, eles têm várias prerrogativas, como a estabilidade, como a demissão exclusivamente em caso de processo administrativo disciplinar, porém eles são contratados como se fossem empregados da iniciativa privada. É o que acontece também em a maioria dos municípios brasileiros, por questões previdenciárias, conforme nós já tratamos anteriormente. E com isso, nós encerramos as questões envolvendo direito das autarquias, já falamos bastante de autarquia, e para encerrar a aula, eu gostaria de retomar o Decreto-Lei 200, para nós finalizarmos o artigo 5º. Para fins do Decreto-Lei 200, considera-se autarquia o que nós estudamos nas últimas 3 aulas, e aí nós temos outras 3 entidades que compõem a administração pública indireta. E após eu falar dessas 3 entidades, ou dessas 3 estruturas de entidades, eu encerrarei a aula de hoje, tudo bem? Primeiro aqui, empresa pública. E ela confunde muito, gente, porque, vejam, ela é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, ou seja, ela chama empresa pública, mas ela não é pessoa jurídica de direito público. O melhor exemplo que eu tenho para vocês de empresa pública no Brasil é a Caixa Econômica Federal. Ela possui patrimônio próprio e, no caso aqui, como nós estamos falando de uma lei federal, o capital exclusivo da União, mas nada impede que o Estado de São Paulo faça uma empresa pública com capital exclusivo do governo do Estado de São Paulo. A empresa pública, ela é, aqui tem uma coisa complicada, tá? Ela não é, embora esteja escrito aqui, criada por lei, ela é autorizada por lei para exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo-se revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Algumas questões importantes aqui. Primeiro, ela não é criada por lei, embora o termo seja esse. Toda pessoa jurídica de direito privado, ela, para ser criada, ela precisa, assim, a constituição dela se dá pelo registro de seu estatuto ou de seu contrato social na Junta de Comércio. Ou seja, a pessoa jurídica de direito privado, conforme as regras de direito privado brasileiro, ela só se constitui, só se torna uma pessoa regular quando
seu estatuto ou seu contrato social, conforme o caso, é levado à junta comercial ou levado ao cartório de registro de pessoas jurídicas. Ou seja, não basta uma lei criando, é preciso que a lei autorize a sua criação. Tá? É um termo técnico, eu sei que é meio complicado aqui a questão técnica, mas a lei vai autorizar a sua criação e no projeto de lei pela qual se pede ao legislativo que autorize a criação, o projeto de lei já apresenta o estatuto social dessa empresa pública. Eu sei que essa lei aqui é de 67, eu sei que a Caixa Econômica Federal foi criada na forma de uma estrutura normativa anterior à Constituição de 88, mas a partir de 88 é importante nós sabermos, ou seja, para a vida futura de vocês como operadores de direito, é importante saber que não dá para criar por lei uma empresa pública. Ela precisa ser autorizada por lei e o legislador autoriza que o Poder Executivo leve o estatuto, tal como apresentado no projeto de lei, para a Junta de Comércio, para a sua constituição. Em seguida, obtém o CNPJ na Receita Federal e já pode atuar. E, veja, o governo entende que a atividade econômica deve ser explorada. E já que uma atividade econômica vai ser explorada, esta entidade vai ser de direito privado justamente para concorrer no mercado em igualdade de condições com outras pessoas da iniciativa privada, justamente para evitar a possibilidade dessa entidade pública ter benefícios que permitam que ela vença a concorrência de maneira injusta dentro das regras de mercado. E a mesma situação aqui com sociedade de economia. Faltou uma coisa. Ela pode revestir-se de quaisquer das formas admitidas em direitos, que significa que a empresa pública ela pode adotar a forma de sociedade anônima, ela pode adotar a forma de sociedade simples, ela pode adotar a forma de qualquer sociedade. Só que tem um problema bem curioso aqui, e aqui é um problema bem sério. Se a empresa pública tem capital exclusivo da União, significa que a empresa pública tem um único sócio. A empresa pública é uma sociedade, se você considerá-la que ela é uma sociedade, ela é sociedade unilateral ou individual. Ela é uma entidade que só tem um sócio, que é a União Federal. Se ela só tem um sócio, fica complicado nós falarmos de sociedades anônimas, né? Mas aqui está dizendo que ela pode se revestir na forma de sociedade anônima, mesmo a sociedade sendo o capital todo exclusivamente da União. Mas algumas curiosidades que o professor de Direito Comercial pode tratar com vocês. Sociedade de economia mista. Neste caso aqui, ela também fica fácil, uma entidade de personalidade jurídica de direito privado, e ela necessariamente tem que ser na forma de sociedade anônima. Exemplo, Banco do Brasil, exemplo, Petrobras. São duas pessoas jurídicas de direito privado que atuam sob a forma de sociedade anônima, ou seja, a Lei 6707 de 70. Oh, meu Deus, 6404 de 76. Eu às vezes me confundo. Sim, a Lei das Sociedades Anônimas ainda é a Lei 6.404 de 1976. Não estou conseguindo abri-la, vamos voltar aqui para o decreto-lei. E a coisa interessante, a sociedade de economia mista, ela é autorizada por lei, ou seja, o governo é quem propõe a criação de uma sociedade de economia mista. O atual governo federal criou, né, propôs a criação de uma sociedade de economia mista, não me lembro exatamente qual foi, mas acabou sendo criado para a exploração de uma atividade econômica. E uma característica, a sociedade anônima, por força da lei 6404 de 76, vou usar aqui um espaço, ela possui sociedade. Vocês estão enxergando o que eu estou escrevendo? Vocês estão aí? Sim, estamos. Beleza. Estamos enxergando. Beleza. Lei 6404 autoriza sua constituição por meio de dois tipos
de ações, né? Ação igual menor fração do capital social, ou menor fração representativa do capital social. Vamos ser bem técnicos, né? E aí nós temos ações ordinárias e nós temos ações preferenciais. O que significa ações ordinárias? Ações com direito de voto. E ações preferenciais, ações que podem, se assim previr o Estatuto Social, ter diminuído ou retirado o direito de voto, compensado com alguma preferência na percepção ou dos lucros e dividendos. Se você for lá na Lei 6404, no artigo, eu acho que é o 109, direito de voto não é direito essencial do acionista. Ou seja, é possível que o acionista troque o direito de votar, o direito de participar da administração da sociedade anônima, pela possibilidade de ganhar mais dinheiro. E aí nós temos dois tipos de acionistas. Acionistas administradores, interessados em gerir a companhia é outro nome para a sociedade anônima, e acionistas investidores, interessados em receber lucros e dividendos. Claro que para que eles recebam lucros e dividendos, a companhia tem que ser bem administrada, etc. Mas o acionista investidor, ele não participa da administração. E aí o que acontece? A lei brasileira, ela permite que 50% das ações podem ser preferenciais. Direito de voto. O que significa que quem tiver numa situação em que 50% das ações não tem direito a voto, o Estatuto Social prevê essa possibilidade. Quem detiver 25% mais uma das ações ordinárias controla a sociedade. Eu não sei se vocês já tiveram aula de direito societário, mas eu quero dizer para vocês que a situação é basicamente essa que eu mostrei para vocês. Não sei se vocês são bons em fração, eu sei que nós somos todos de humanas, tá bom? Mas se nós temos uma sociedade anônima em que metade das ações são ações preferenciais e a outra metade é ações ordinárias, ou seja, ou melhor, as outras 50%. Opa. São as ações ordinárias, são as únicas com direito de voto. Ou seja, nós temos uma situação em que metade das ações não dão direito de voto. Nós só temos metade das ações que dão direito de voto. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que nós temos uma sociedade qualquer com... Norte-americano não, né? Nós temos 100 milhões de ações. Então, nós temos 50 milhões ordinárias
e nós temos 50 milhões preferenciais de voto. Quem tiver ordinárias tem o que a gente chama de poder de controle. E poder de controle significa que quando uma sociedade anônima é criada, uma sociedade de economia mista é criada pelo governo federal, vamos voltar aqui para... Veja, aqui está dizendo, ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou entidade da administração pública indireta. Ou seja, 25% mais uma das ações com direito a voto devem pertencer ou devem ser administradas, devem ser controladas de alguma forma pela União. Isto é uma sociedade de economia mista. Eu não sei se vocês lembram, houve um caso tempos atrás, não me lembro agora se foi no governo Dilma ou se foi no governo Temer, deve ter sido no governo Dilma, em que o governo federal cobrou uma dívida milionária de um frigorífico chamado Friboi. E como o frigorífico não tinha dinheiro, o que acabou acontecendo judicialmente é que o BNDES acabou penhorando a maior parte das ações com direito de voto da Friboi. E a Friboi, que é uma sociedade anônima, totalmente sem relação alguma com o poder público, acabou ficando numa situação interessante, porque a Friboi é uma sociedade anônima cujas ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à União ou entidade da administração indireta, que é o BNDES. Pergunto para você, Yuski, a Friboi virou sociedade de economia mista? Porque, afinal de contas, o poder de controle da Friboi agora está na mão do governo federal. Você tem certeza que você quer fazer essa pergunta para mim? Você pode pedir ajuda para alguém, não tem problema nenhum. Veja, não dá para dizer que é, porque embora seja uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado na forma de sociedade anônima, ela não foi criada ou autorizada por lei para exploração de atividade econômica. Para ser sociedade de economia mista, é preciso que o governo proponha a sua criação. Nós temos aí uma situação esdrúxula em que o governo, para conseguir recuperar algum dinheiro, acabou tendo que pegar o único bem que aquela sociedade anônima possuía, que eram as ações com direito de voto. Mas isso não faz da Friboi uma sociedade de economia mista. Embora atualmente você olhe para ela e você pensa que, sei lá, é frigorífico Brás, né? Mas não é o caso. Então, foi só uma pergunta meio boba, mas assim, você olha para a Friboi hoje, você tem, assim, não há nenhuma diferença em termos formais dela para a Petrobras. As duas têm forma de sociedade anônima, as duas têm ações com direito a voto que pertencem em sua maioria, ou seja, o poder de controle é da União ou entidade de administração indireta. Só que a Petrobras foi criada por lei lá uns tempos atrás, a Friboi não teve nenhuma criação de lei. E atualmente, para você criar uma sociedade de economia mista, é preciso que o estatuto dela seja levado a registro e haja uma autorização e não criação da lei. A lei autoriza a constituição da sociedade de economia mista, assim como a lei autoriza a constituição da empresa pública. Assim como a lei autoriza, e aqui está correto, tá bom? Aqui nós já estamos próximos da Constituição de 88, aqui já está escrito de uma maneira mais técnica, mais adequada ao ordenamento jurídico vigente. Nós temos, por último, a última entidade da administração pública indireta, a Fundação Pública, e Fundação Pública, embora chame Fundação Pública, ela tem personalidade jurídica de direito privado, ela, como empresa pública, vive fazendo as pessoas caírem nesse erro, não caiam, ok? E a Fundação Pública tem característica de ser uma entidade sem fins lucrativos. Ela foi criada por autorização legislativa, ou seja, o legislador autoriza que uma fundação seja criada, e aqui a ideia é que ela busque o desenvolvimento de atividades
que não precisem ser feitos por órgãos públicos ou entidades de direito público. Ela vai ter autonomia administrativa, patrimônio próprio, vai ser gerido pelos respectivos órgãos de direção, e aqui uma coisa interessante, o seu funcionamento é custeado por recursos da União e de outras fontes, ou seja, é uma ONG, vamos dizer assim, é uma fundação, ou seja, ela é criada com recursos públicos, mas ela será uma pessoa jurídica de direito privado, ela vai ter que se virar para administrar a si própria. O seu funcionamento, no entanto, é custeado, ou seja, ela vai receber receita da União e de outras fontes. No caso, eu atualmente só consigo me lembrar de uma fundação pública, nestes termos, ou seja, fundação jurídica de direito privado, que é a Fundação Padre Anchieta, aqui do governo do estado de São Paulo, que administra a Rádio e Televisão Cultura. Tem que tomar cuidado, uma coisa interessante, porque há uma confusão muito grande entre fundação pública e autarquia. Por exemplo, se vocês forem pegar qualquer universidade pública federal, é muito provável que vocês vão ver no estatuto delas escrito assim: a Fundação Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Fundação Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Pô, peraí, mas eu expliquei para vocês recentemente que as universidades federais eram autarquias. Como é que agora está falando fundação? Bom, vamos lá. Isso acabou criando uma dificuldade muito grande, e aí nós tivemos essa discussão no governo federal, no STF, e aí nós tivemos a discussão que acabou criando duas expressões bem esquisitas, tá? Isso foi deliberado pelo STF em algumas vezes para saber se fundações públicas eram autarquias ou eram fundações propriamente dito. E houve uma definição por regime jurídico. O que é uma autarquia fundacional ou uma fundação autárquica? Toda pessoa jurídica de direito público, mesmo denominada de fundação, é autarquia. Toda pessoa jurídica de direito privado, mesmo denominada de qualquer nome que não seja fundação, é fundação pública. Aí, na administração pública privada, administração pública indireta, vocês muitas vezes vão ver fundações públicas que são pessoas jurídicas de direito público. E aí o STF já resolveu essa situação no seguinte sentido: se você encontrar uma pessoa jurídica de direito público, ainda que ela se chame fundação, ela vai ser chamada de autarquia fundacional ou fundação autárquica. Se por acaso você... aliás, vamos colocar aqui, né? Artigo 5º. Eu estou bem de digitação, viu? Então, nós estamos conversados, né? O STF já decidiu que, se a pessoa jurídica for de direito público, ela vai ser autarquia. Se ela for de direito privado, ela será uma fundação pública. Exatamente como está aqui. É muito difícil atualmente você encontrar fundações públicas, porque desde a onda de liberalização, neoliberalização do governo federal na década de 90 do século passado, houve houve uma desidratação muito grande das fundações, porque passou-se a entender que a administração pública não deveria se preocupar
com qualquer coisa que não exigisse execução por órgãos e entidades de direito público, ou seja, o governo deveria se preocupar em ser eficiente naquelas coisas que são de sua responsabilidade e não gastar dinheiro com outras coisas. E nós acabamos tendo, a partir da década de 90, a proliferação das ONGs, das organizações não governamentais, que passaram a tomar o espaço na agenda nacional, que antes era ocupado pelas fundações públicas, fundações que não são muito vistas atualmente. Bom, com isso, eu acho que tá bom pelo horário, eu encerro por aqui e declaro encerrada a aula de hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês que estão aí me ouvindo e agradeço, espero que estejam aqui na aula que vem. A aula que vem que nós vamos tratar justamente de entidades paraestatais, seja lá o que isso significa. Muitos autores não há consenso entre os autores sobre o que significa paraestatal, mas como é uma palavra complicada, a gente vai falar dela. Nós vamos falar do chamado Sistema S, e nós vamos falar, não sei se na próxima aula, mas o próximo tema tem a ver com as ONGs, organizações não governamentais. Com isso, eu encerro a aula de hoje. Encerro a gravação e agradeço a presença. Muito obrigado a todos. Uma ótima semana para vocês.